Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quero ler o versículo 1 em diante, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somente até aí. Eu tinha dito para os irmãos na semana passada que hoje nós íamos iniciar uma série de mensagens sobre outro assunto, tendo em vista que nós ficamos aqui alguns meses estudando o livro de Gênesis. E agora nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Esse sermão que é o mais importante do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele contou muitas parábolas e ele ensinou muitas coisas, mas podemos dizer que o Sermão da Montanha é o sermão principal, aonde você vai encontrar a essência da mensagem do Senhor Jesus. Você vai encontrar a base do seu ensinamento. E ao longo do Evangelho, da história do Senhor Jesus, você vê que ele contou parábolas e ele ensinou muitas coisas, mas todas elas já estavam aqui ensinadas no Sermão do Monte, que é um sermão importantíssimo. A minha intenção aqui hoje, nessa primeira mensagem, é trazer uma introdução ao assunto, tendo em vista que nas próximas mensagens nós vamos estudar aqui ponto a ponto, porque esse sermão, se você deixar a sua Bíblia aberta, por gentileza, você vai perceber que é o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Então, são 3 capítulos, mas são capítulos e são textos muito ricos, aonde às vezes a gente faz uma leitura superficial e passa por coisas aqui que é necessário uma meditação mais profunda. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessas mensagens. Mas hoje a minha intenção é trazer uma introdução, não apenas ao Sermão da Montanha, mas principalmente e além de tudo, uma introdução ao Evangelho. Vou fazer uma pergunta aqui, não se sinta constrangido. Quantos aqui já leram algum evangelho por completo? Já leu, Tiago? Os outros não leram ou não quiseram falar. Não tem problema, não é para constranger vocês. Mas eu quero que você entenda que é fundamental para a sua trajetória cristã, para a sua saúde espiritual, que você leia o Evangelho. E esse vai ser o primeiro estímulo que eu quero deixar aqui para os irmãos, e que eu vou fazer aqui todos os domingos nos próximos meses, que você leia pelo menos um evangelho. E a minha recomendação é que você comece pelo Evangelho de Mateus. A pergunta é: quando nós acabamos o Antigo Testamento, você vai perceber aí que acaba o Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, e já inicia-se no Evangelho de Mateus. Por que inicia-se direto pelo Evangelho de Mateus? Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e temos o de João também. Os Mateus, Marcos e Lucas, eles são bem parecidos. O João já difere um pouco, ele traz outras coisas mais diferentes. Mas por que o primeiro é o de Mateus? É o Evangelho de Mateus, não foi à toa que ele foi colocado aqui. Mas por que Mateus é importante? Porque o Evangelho segundo Mateus, ele é uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus é o livro onde você mais vai encontrar menções de profecias que estavam no Antigo Testamento e que se cumpriram em Cristo. Então, por isso que o de Mateus ele está aqui, porque ele é um evangelho de transição. Se você perceber, aí deixa a sua Bíblia aberta por gentileza, é uma mensagem de introdução. No capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus Cristo, aonde a intenção de Mateus aqui é deixar claro de quem Jesus é descendente. E nós vamos ver que é descendente do tribo de Judá, de Davi.
porque havia uma profecia de que o rei de Israel, o Messias, viria de Davi. Então tem a genealogia, conta sobre o nascimento de Jesus, que também é importante para mostrar que foi de forma milagrosa, que Maria não tinha conhecido nenhum homem, foi o Espírito de Deus, e agora Maria tem o Senhor Jesus. No capítulo 2, fala agora do nascimento de Jesus, e no capítulo 3, já começa a falar então do início do ministério de Jesus, quando ele é batizado por João Batista. Alguém pergunta, por que Jesus foi batizado? Sendo que o batismo é para arrependimento, e Jesus não tem pecado. Jesus batizou para cumprir o procedimento, para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça. Capítulo 3 fala do batismo. No capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto e ele foi tentado. No capítulo 4, versículo 12, começa a mostrar Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Ou seja, ele começa a iniciar o seu ministério. E aí sim, no capítulo 5, inicia-se, e Jesus ministra, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é o sermão inaugural. É o primeiro sermão que Jesus prega. E é por isso que eu estou dando essa ênfase, para você entender a importância dele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou iniciar agora o meu ministério. E a base daquilo que eu vou ensinar para vocês é isso daqui. Essas são as palavras. E aí ele começa a falar o Sermão do Monte. E ele começa dizendo, e diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, e Jesus subiu ao monte e, assentando-se. De que maneira ele estava quando ele ministrou o Sermão da Montanha? Ele estava sentado. Esse detalhe não está aqui à toa. Por que é importante esse detalhe que Jesus estava assentado? Porque naquela época, os rabinos, os mestres, os professores, quando eles iam na sinagoga e eles abriam ali a palavra, abriam ali o pergaminho, eles liam e eles se sentavam para ensinar. Quando um professor, um rabino, ele ia ensinar o povo a palavra, quando ele estava de pé, era um ensinamento informal, não era algo oficial. Mas quando um professor se sentava, significava então que aquele ensinamento era um ensinamento oficial. Ele estava falando uma coisa séria, ele estava falando uma coisa importante. Isso era algo cultural da época. Tanto que daqui a pouco eu vou ler com os irmãos, lá em Mateus 23, que Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Por quê? Por causa justamente dessa cultura de se sentar para ensinar algo sério. Então, quando o Senhor Jesus ele se senta, logo aquele povo estava entendendo que o que ele iria falar era algo sério, era algo oficial. E para nós que entendemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, nós entendemos então que o que Jesus fala aqui, além de ser algo sério, algo oficial, era a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra, então era a palavra pregando a palavra. Era o próprio Deus pregando a palavra. Então eu quero que você entenda que no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, não tem erros. No Sermão do Monte não tem equívocos. Jesus não se expressou mal aqui em nenhum momento. No Sermão do Monte não tem exageros. No Sermão do Monte, tudo o que está dito era exatamente isso que Jesus queria dizer. E é importante nós entendermos isso, porque para nós entendermos a seriedade do que Jesus falou aqui. Não tem como, amado, eu ser cristão, eu seguir a Jesus, se eu não entender a base do seu ensinamento. Então o Sermão do Monte é algo oficial, é algo canônico, é a palavra de Deus para nós. Então a multidão chega até Jesus, ele se senta e começa a falar para a multidão e para os seus discípulos. O primeiro ponto que você tem que entender aqui é qual era o contexto histórico daquela época. Quando você vai ler o Evangelho, quando você vai estudar o Evangelho, é necessário entender o que estava acontecendo naquele tempo. Porque quando a gente entende o contexto histórico, político, social daquela época, você vai conseguir entender coisas que Jesus falava aqui,
e que talvez para você hoje não faça sentido. Mas quando você entender o que aquelas pessoas estavam vivendo, o que estavam passando, você vai conseguir entender o que Jesus queria dizer. Então, em primeiro lugar, qual era o contexto histórico? Nos últimos meses eu estudei com os irmãos aqui o livro de Gênesis. Você sabe que Deus chamou Abraão, prometeu para Abraão que da sua descendência iria nascer uma grande nação. Abraão então teve Isaque, depois teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os 12 tribos de Israel. Aquele povo então começou a crescer, até que eles pediram um rei. No primeiro momento, o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul reinou por um tempo, depois ele foi rejeitado por Deus. E aí então Deus levanta Davi, e Davi reina sobre Israel. Israel então prospera com Davi, depois vem o filho de Davi, que é Salomão. A partir daí então, depois que Salomão morre, Israel se separa em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. E aí a Bíblia vai narrar no livro de Reis, e em todo o Antigo Testamento, que ao longo da história do Antigo Testamento, Israel sempre se afastava de Deus e caíam no pecado da idolatria. Sempre quando Deus abençoava eles, eles se esqueciam de Deus e adoravam a outros deuses. Deus então levantava os profetas e corrigia eles, mas eles não ouviam. Então Deus permitia que viesse o cativeiro. Deus permitia que se levantasse algum inimigo, algum povo vizinho, os filisteus, os cananeus, algum povo, e escravizasse Israel. Então, quando eles estavam sendo escravizados, eles se arrependiam, eles pediam perdão, e Deus livrava eles da mão dos seus inimigos. E isso aconteceu por várias vezes. Mas nós vamos ver que no Antigo Testamento chegou uma hora que encheu-se o cálice de ira de Deus, e agora então Deus permite que eles sejam escravizados novamente. E quando nós iniciamos aqui o Novo Testamento, Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, eles estão sendo escravizados por Roma. Roma estava escravizando aquele povo. E essa escravidão era tamanha que o povo vivia na miséria. O povo de Israel aqui no Novo Testamento, eles estavam na miséria. A miséria é a tamanha que quando Jesus multiplica lá os pães e os peixes, as pessoas começam a seguir a Jesus. Começam a seguir não por causa dos ensinamentos dele, mas por causa do alimento. Porque literalmente aquele povo passava fome. Então eles viviam um cenário de pobreza e de escassez. Alguns historiadores vão dizer que os romanos chegavam a cobrar 50% de imposto em cima daquele povo. Imagine você trabalhar e aí, quando você vai receber, alguém pega 50% do seu salário. Então era impossível daquele povo prosperar. Era impossível deles terem o básico. Então eles estavam na pobreza. E qual que era a expectativa daquele povo? Eles esperavam o Messias. Mas qual era o Messias que eles esperavam? Eles esperavam o Messias que viria para liderar um exército contra os romanos. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Eles esperavam que o Messias seria um líder militar, que ele iria vir, iria derrotar os romanos e Israel iria prosperar, assim como foi nos dias de Davi e nos dias de Salomão, que foi o período de maior prosperidade da nação de Israel. Então essa era a expectativa deles, um Messias libertador, o Messias que viria para reinar, para liderar, para triunfar. Quando Jesus, aqui no capítulo 5, ele vê a multidão e ele abre a sua boca, e ele começa a falar, eles estavam esperando uma mensagem triunfalista, dizendo: olha, vocês vão vencer, eu vou tirar vocês da pobreza, vocês vão prosperar, eu vou libertar vocês dos romanos. Eles estavam esperando uma mensagem assim. Não é diferente dos nossos dias, as pessoas que só querem ouvir: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, a porta vai se abrir, você vai prosperar, eu vejo uma chave de ouro, eu vejo uma porta aberta. Eles estavam esperando isso, mas eles não ouvem isso. E Jesus já começa quebrando tudo quando ele diz, capítulo 5, deixa a Bíblia aberta, amado, capítulo 5, versículo 3. Antes de eu ler, eles estavam esperando uma mensagem triunfalista, mas Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres.
Aqui está falando pobres de espírito, mas em outro lugar diz apenas pobres. E aqui já começa, entre aspas, a decepção daquelas pessoas. Porque eles queriam ouvir uma mensagem triunfalista. Mas Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, ele confronta a expectativa que aquele povo tinha. Ele vai mostrar para aquele povo que o foco de Jesus naquele tempo não era libertar eles de Roma, mas era um outro tipo de libertação, que nós iremos falar daqui a pouco. Chegaria assim um momento que Jesus iria reinar, e que ele vai voltar para estabelecer o seu reinado neste mundo, para derrotar o anticristo, para derrotar o império das trevas, mas aquele tempo não era para isso. A primeira questão aqui era o contexto político, que as pessoas estavam escravizados. O contexto econômico, eles estavam na pobreza e na miséria. E agora eu quero falar do contexto religioso. No tempo de Jesus, amado, preste atenção, existiam 4 grupos religiosos que lideravam o povo de Israel. Você sabe que aquele povo, depois que eles sofreram o cativeiro babilônico, os judeus nunca mais adoraram a outros deuses. Eles pecaram com outras coisas, mas não na idolatria. Então, dentro agora do judaísmo, eles iam no templo, eles adoravam, então eles seguiam a lei de Moisés. Porém, dentro do judaísmo existiam 4 segmentos, assim como hoje, dentro do cristianismo, se você sair e perguntar aí, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Mas dentro do cristianismo você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser adventista, você pode ser um testemunho de Jeová. Todos eles vão dizer que creem em Jesus Cristo, mas tem fés diferentes. Tem pessoa que é espírita e se diz cristão. E aqui eu não estou nem entrando, nem falando nada disso. Eu estou apenas dizendo que dentro do cristianismo existem vários segmentos. É óbvio que nós acreditamos que o protestantismo é o que mais se enquadra dentro da palavra. Mas esse não é o foco aqui. Mesma coisa naquela época. Dentro do judaísmo existiam vários segmentos. Todos eles diziam, nós acreditamos na lei de Moisés. Nós acreditamos num único e verdadeiro Deus. Nós acreditamos no Deus de Abraão. Mas eles tinham fé diferentes. Eles tinham uma forma diferente de expressar a fé. E existiam 4 grupos principais. O primeiro eram os saduceus. Os saduceus, abra aí sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 23, que diz assim: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Os saduceus eram um grupo religioso que eles não acreditavam que existia vida após a morte. Os saduceus acreditavam que a vida era apenas aqui, ou seja, você morreu, acabou. E por eles terem essa fé de não acreditar na eternidade, eles eram a área liberal. Se você fosse para resumir os saduceus com uma palavra, guarde bem isso daqui, que daqui a pouco eu vou voltar nisso daqui, irmão. Depois vai ter uma prova aqui. Não vai ter prova, mas presta atenção. Os saduceus era a área liberal. Se resume saduceu por liberais. Porque eles falavam assim, olha, não tem vida após a morte. A vida é essa daqui. Acabou essa vida, acabou tudo. Então o que eles diziam? Vamos curtir a vida. Vamos desfrutar da vida. Lembra daquele versículo? Olha, se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se não tem nada depois da morte, vamos curtir a vida. Vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar, porque quando acabar, não tem mais nada. Então, até um tempo atrás, um homem que era um deputado estadual e ele não acredita em Deus, e perguntaram para ele, olha, se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, o que você faria? E aí ele deu uma resposta muito obscena, dizendo que iria usar todos os tipos de drogas, iria ter relação com todos os tipos de pessoa naquele dia, porque depois da morte não ia ter nada.
Então, é mais ou menos isso que os saduceus acreditavam. E eles viviam uma vida em busca do prazer. Eles diziam acreditar em Deus, mas na verdade eles viviam para os prazeres da carne. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo religioso que tinha naquela época eram os zelotes. Abra comigo agora Lucas capítulo 6. Vamos ficar bem no Novo Testamento, irmãos. Lucas, vira aí para frente, capítulo 6, versículo 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Os zelotes eram um grupo que a gente poderia resumir eles com a palavra ativistas. O que os zelotes acreditavam? Eles acreditavam na lei de Moisés? Sim, acreditavam na lei de Moisés. Mas eles acreditavam que os romanos seriam derrubados através da força, através da espada. Então os zelotes, eles eram um grupo militar, ativistas. Eles se preparavam para a guerra, eles treinavam para a guerra, porque eles queriam vencer os romanos através da espada. Essa era a confiança dos zelotes. Inclusive, no ano 70 depois de Cristo, isso é algo histórico, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém. Destruíram o templo, aonde se cumpriu a profecia que Jesus tinha dito, quando os discípulos mostraram para ele o templo e falaram: olha, mestre, que lindas pedras, mostrando o templo para ele. Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o templo, destruíram Jerusalém e o povo teve que ser disperso. Essa invasão, muitos acreditam que quem causou ela foram os zelotes, porque eles se levantaram contra os romanos e aí, evidentemente, que perderam a guerra. Então, os zelotes eram um grupo ativista. O terceiro grupo que tinha naquela época eram os essênios. Os essênios eram os separatistas. O que os essênios acreditavam? Eles acreditavam na lei de Moisés, mas eles acreditavam que a verdadeira religião era ficar separado. Eles moravam em lugares longínquos. Desse grupo, inclusive, é que surgiram os monges. Lembra dos monges? Que moravam lá em lugares desertos, no meio do nada. Eles vendiam tudo que tinham, tinha só uma roupa, tinham uma vida extremamente simples, isolada. Surgiu a partir dos essênios. E o quarto grupo religioso, e esse era o principal, que eu deixei por último. Qual que era o grupo? Vamos ver quem vai acertar o nome do grupo. Eu falei dos saduceus, dos zelotes e dos essênios. Qual era o quarto grupo? Era o principal. Como que é, irmãos? O nome? Fariseus. Os fariseus era o principal grupo religioso daquela época. Era o grupo mais influente. E se a gente pudesse resumir os fariseus em uma palavra, a palavra para fariseus diziam que eles eram os tradicionalistas ou legalistas. Eu quero ler com os irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 1. Diz assim: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Era o mesmo grupo, fariseus e escribas. Agora vamos lá, versículo 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus por guardardes a vossa tradição. Preste muita atenção, irmão, porque isso daqui é uma chave importantíssima para você entender o Evangelho. Os fariseus é o grupo que Jesus mais bateu no ministério dele, irmão. As palavras mais duras que você vai encontrar no Evangelho é sobre os fariseus. As palavras mais duras que você vai encontrar de Jesus é para os fariseus. Só para você ter uma base. Os fariseus, eles já foram chamados por Jesus de raça de víboras. Lembra João Batista? Chamava raça de víboras, eram os fariseus, Moisés. E Jesus também chamou eles de raça de víboras. Vocês são cobras. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É um sepulcro, um túmulo, que você pinta ele por fora de branco, de cal, caiado, que é de cal. Pintava por fora de branco, mas dentro dele o que tinha? Um cadáver, podridão. É uma expressão forte, mas foi Jesus que usou, não fui eu estou só apenas repetindo aqui.
Não briga comigo. Jesus chamou sepulcros caiados. Vocês cuidam da parte de fora, mas o interior está podre. Foi Jesus que disse isso. Jesus também chamava eles de hipócritas. Isso daí era o preferido de Jesus. Hipócritas, toda hora hipócrita, hipócrita. Daqui a pouco eu vou falar o que é hipócrita. E Jesus também chamava eles de condutores cegos. Olha só, irmão. O que mais sofreu bullying de Jesus eram os fariseus. É o que Jesus mais deu o apelido: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados e condutores cegos. Esses são só os que eu lembrei agora. Talvez tenha outros apelidos por aí. Então, os fariseus eram o grupo religioso mais influente que tinha naquela época. E o Sermão do Monte, e é por isso que eu dei essa volta para chegar aqui, um dos objetivos dele era quebrar as ideias que os fariseus tinham disseminado no meio do povo. A fé do povo israelita naquela época estava totalmente influenciada pela visão que os fariseus tinham acerca de Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não tão daqui a pouco assim, porque já está acabando o meu horário, que muitas dessas ideias, é lógico, em contextos diferentes, elas ficaram até hoje. E eu vou te mostrar o porquê. Abra comigo Mateus capítulo 23. Se você não sabe, Mateus 23 é o sermão mais duro de Jesus, irmão. É a mensagem mais dura que Jesus pregou, uma delas, Mateus 23. A epígrafe já diz assim, ó: Jesus censura os escribas e fariseus. Já começa por aí. Versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, lembra que eu disse lá no começo? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Segura. Quando ele diz na cadeira de Moisés, é porque na sinagoga eles se reuniam e ali era ensinado a palavra, e eles se sentavam para ensinar. Os escribas e fariseus eram os professores oficiais da lei. Então, as pessoas aprendiam a palavra com os escribas e fariseus. Então, Jesus fala, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Versículo 3. Observai e praticai tudo o que ele vos disserem. Jesus estava dizendo, olha, eles ensinam a palavra. Teologicamente, grande parte do que eles ensinam está correto. Mas aí ele continua. Observai e praticai tudo o que ele vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então presta atenção, eu vou falar aqui 4 características dos fariseus. A primeira delas era uma coisa chamada hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é alguém fingido. Hipócrita é alguém que finge ser uma coisa, mas é outra. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Jesus disse, observai o que ele vos ensinam, mas não faça aquilo que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Isso é a hipocrisia. E nós temos que ter muito temor a respeito disso. Primeira característica dos fariseus, hipocrisia. Continuando. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Segunda característica dos fariseus, eles eram legalistas. O que é alguém legalista? Vou te explicar. Teoricamente, a palavra legalista em si, ela não é ruim. Legalista é alguém que cumpre a lei, que observa a lei, que observa as regras. Então, teoricamente, alguém querer cumprir as regras, no caso aqui, alguém que quer cumprir a lei de Moisés, não é algo ruim em si, é algo bom, na verdade é o correto. Nós, por exemplo, como cristãos, devemos cumprir a palavra de Deus, buscar cumprir o Evangelho. Então, ser legalista, querer cumprir a lei, não é algo ruim. O problema dos fariseus é que eles extrapolavam, eles eram fora da medida, eles se apegavam tanto na lei e em cumprir as regras, que eles passavam do limite.
ao ponto de fazer as regras se tornarem mais importantes do que a essência da regra. Eles faziam com que as regras da lei se tornassem mais importantes que a essência da lei. Então, eles passavam do limite ao ponto de criar regras. E eles tinham um livro que era chamado A Tradição dos Anciãos. Eles criaram esse livro. Então, presta atenção. Os fariseus, eles acreditavam na lei de Moisés, mas eles também acreditavam na tradição deles, que era a tradição dos anciãos. Era um livrinho com a tradição dos anciãos, que tinha vários procedimentos, que envolviam, na sua grande maioria, coisas da aparência, da purificação física, como lavar as mãos várias vezes, como proceder no sábado, e por aí vai. E eles criaram tantas regras, eles criaram tantas tradições, que ninguém conseguia cumprir. Era impossível de cumprir tantas tradições que eles colocavam. E Jesus disse que nem vocês mesmos conseguem cumprir. Era a característica dos fariseus. Eles criavam tantas regras que não estavam na lei e que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então, quando alguém fala legalista, é nesse sentido, é alguém que inventa regras. Terceiro lugar, outra característica dos fariseus, está no versículo 5. E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens. Os fariseus, eles queriam a glória dos homens. Tudo que os fariseus faziam não era para agradar a Deus, eles faziam para ser vistos. Eles eram tão hipócritas, que quando eles iam orar, eles não oravam na casa deles, no quarto, não. Eles ficavam de pé no templo, e muitas vezes na praça pública. Eles se colocavam de pé e começavam a orar em alta voz. Oh meu Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como esses pecadores, eu dou o dízimo de tudo, eu sou uma pessoa muito santa, eu me visto corretamente, olha como minha vida é perfeita, minha vida é boa. E alguns historiadores vão dizer que eles oravam até 2 horas, amado. 2 horas de pé, eles oravam, se gloriando, mas não era para falar com Deus, era para se mostrar. Eles queriam a glória dos homens. Será que tem isso nos nossos dias? Daqui a pouco a gente vai ver. Quarta característica dos fariseus, eles eram gananciosos. Aí pegou, irmão. Vamos lá, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha agora, irmãos. Porque devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmão, isso aqui é forte, irmão. Jesus disse, por causa disso, o castigo de vocês, o juízo de vocês vai ser mais duro. Poucas vezes Jesus disse isso, que alguém ia ter um sofrimento ainda maior, por causa de algo que fez. Jesus falou, vocês devoram a casa das viúvas. Vou explicar para você o que significa esse texto. As viúvas era a classe social mais vulnerável daquela época, porque as viúvas, elas não tinham esposo e elas não tinham como trabalhar. Muitas e muitas viúvas viravam prostitutas, porque não tinha outra opção para elas, ou elas tinham uma vida de miséria. E os fariseus, eles eram tão gananciosos, que eles aproveitavam da fragilidade das viúvas, e roubavam as viúvas. Eles devoravam a casa das viúvas, eles roubavam as pessoas mais frágeis que tinha, amado. E é por isso que Jesus fala, por causa disso, vocês sofrerão mais rigoroso juízo. Eles eram gananciosos, eles gostavam do dinheiro. Aí eu te pergunto, amado, será que existe isso nos nossos dias? Essas 4 classes religiosas que nós falamos aqui, os saduceus, principalmente saduceus e fariseus, os saduceus, que eram os liberais, isso existe hoje, amado. É aquele grupinho do não julgueis, aquele grupinho do nada a ver, aquele grupinho de que, não, Deus quer só o coração. Saduceu, liberal, não, porque nada é pecado, Deus é amor. Aí eles vão lá, Silvio,
Segura, irmão, agora vai pegar, agora vai apertar o cinto, agora era só a introdução, agora vai ficar bom. É aquele grupinho do não, porque está escrito lá, não julgueis, tá bom, mas está lá, não julgueis, Mateus 7:1. Mas se você vai um pouquinho para frente, em Mateus 7, nós vamos ler depois, porque está no Sermão da Montanha, Jesus fala, entreis pela porta estreita. O mesmo Jesus que não falou não julgueis, falou da porta estreita. Mas é o grupinho do liberal, que nada é pecado, de Deus que é só o coração. Mas tem um outro extremo também dos legalistas, dos fariseus, que ficam colocando regras aonde não existe, ficam colocando tradições e costumes, como se aquilo fosse uma verdade. E agora segura, porque eu vou denunciar, irmão. Eu já vi pastor chegar em reunião de obreiro, pastor presidente, e falar, esse tempo atrás eu encontrei uma jovem na rua que estava de calça, e aí ela deu paz do Senhor para mim. Eu disse, eu vou dar a paz do Senhor para um traste desse? Falou isso, irmão. E aí quando chegou no culto, ele chamou a jovem e falou, você está excluída. E os irmãos tudo dando glória, acharam bonito. E eu querendo sair correndo. Legalista, farisaísmo. É o que Jesus mais condenou, colocando regras que Deus não colocou. Colocando regras que a palavra não colocou. Farisaísmo. Muitas pessoas já foram excluídas. Ainda hoje tem isso, amado, por causa de barba. Proíbe o homem de usar barba, meu Deus do céu. Jesus usava barba, gente. Está lá em Isaías, Moisés, que puxaram a barba do Messias. Era um costume naquela época os homens usarem barba. Mas aí alguém vem e fala, você está excluído, está disciplinado por causa da barba. Eu lembro uma vez que ia fazer uma viagem com os jovens. E aí chegou um jovem que estava de barba. O pastor mandou o jovem voltar embora, amado, por causa da barba. Hipocrisia. Quantos que já colocaram regras no cabelo da mulher, na roupa da mulher, em maquiagem, em pintura, sendo que a Bíblia diz que Jesus virá buscar uma igreja adornada e adereçada para o seu esposo. Vai pesquisar o que significa essas palavras, adornada e adereçada, pesquisa lá. Então, não é diferente em nossos dias. Existe muito legalismo ainda hoje, amados, muito legalismo, na questão da ganância dos fariseus. Quantos e quantos líderes gananciosos, amados, que usam a fragilidade das pessoas para tirar o dinheiro delas. Não vem aqui e dá aqui o seu dinheiro que Deus vai abrir a porta, que a sua história vai mudar. Enganam as pessoas, aproveitam da fragilidade. E Jesus disse, vocês sofrerão mais duro juízo. E é por isso que eu estou falando aqui isso nesta manhã, amado, porque Jesus denunciava esse tipo de prática que os fariseus faziam, colocar regras humanas acima da lei de Deus, a ganância. E é por isso que o Sermão do Monte, ele vem de encontro a esses grupos. Ele vem de encontro tanto aos fariseus, aos saduceus, os zelotes e os essênios. Ele vai confrontar a visão que eles tinham, e não é diferente em nossos dias. E eu quero concluir dizendo que o Sermão do Monte, ele tinha dois propósitos principais. O primeiro propósito do Sermão do Monte era mostrar qual é a verdadeira espiritualidade e o verdadeiro caráter cristão. Naquela época, eles pensavam que ser espiritual era aquilo que os fariseus faziam. Presta atenção, amado. Eles acreditavam que a verdadeira espiritualidade era ser que nem os fariseus, se comportar que nem os fariseus. Mas Jesus, através do Sermão do Monte, ele vai mostrar o que de fato é ser espiritual, o que de fato é o verdadeiro caráter cristão. Esse é o primeiro propósito do Sermão do Monte, nós veremos isso ao longo das mensagens. E o segundo propósito do Sermão do Monte é mostrar qual deve ser a verdadeira esperança do povo de Deus. E eu concluo aqui. Eu disse para os irmãos que aquele povo esperava que o Messias viria para resolver o problema político e econômico. Essa era a esperança deles. Mas Jesus não veio para resolver esses problemas. Jesus veio para resolver o problema espiritual. Ele veio para salvar aquele povo. E é por isso que no capítulo 5, no versículo 3,
ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. No Sermão do Monte, Jesus vai mostrar para eles que a esperança deles não era ser livre de Roma, não era ser livre da pobreza, não era ser livre dos altos impostos, mas era um dia entrar nos céus pelas portas. Jesus vem mostrar para eles que Ele não iria resolver o problema da pobreza. Jesus vem mostrar para eles que a verdadeira alegria não era em ser rico, não era em ser livre da pobreza, da dificuldade, das enfermidades, mas a verdadeira alegria era ter um encontro verdadeiro com Deus e ter a sua alma livre do pecado e da escravidão do pecado. Jesus vem mostrar para eles qual deveria ser a verdadeira esperança, que é o reino dos céus. E é por isso que ele vai dizer no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De certa forma, o Sermão da Montanha impressionou aquelas pessoas. Eles vão ficar impressionados no final. Eles vão dizer: olha, que autoridade é essa que ele pregou. Mas ele também trouxe um impacto. E eu quero te dizer nesta manhã, amado, e preste muita atenção, que eu sei que muitos de vocês que vão ouvir essa mensagem, que estão aqui nesta manhã, talvez você está enfrentando problemas de enfermidade, ou talvez alguém da sua família, talvez você está enfrentando problemas financeiros, talvez você está enfrentando problemas emocionais, e talvez o que as pessoas querem é chegar na igreja e ouvir uma palavra dizendo: olha, tudo vai passar, você vai prosperar, você vai enricar, você não vai ter mais enfermidade. Um sermão triunfalista. E isso pode acontecer. Pode ser que Deus mude a sua história, pode ser que Deus te cure, pode ser que Deus abra uma porta, Deus pode fazer tudo isso. Mas eu quero te dizer que neste mundo nós teremos aflições. E eu quero te dizer: espere o melhor, mas se prepare para o pior. Porque nessa terra aqui nós teremos aflições. E o que Jesus prometeu para nós não é que nós teríamos uma vida de mil alegrias, só de felicidade, só de prosperidade, não. Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. E a nossa maior esperança é essa que Ele disse: porque deles é o reino dos céus. O cristão genuíno, ele não vive esperando que vai vir um político e vai mudar o Brasil, que vai ter uma mudança na economia e tudo vai ficar bom, não, muito pelo contrário. O cristão verdadeiro, ele sabe que a tendência das coisas desse mundo é piorar cada vez mais. Este mundo, a tendência é ir cada vez mais a pior, essa é a verdade. Mas a nossa esperança é o reino dos céus. Essa é a esperança do povo de Deus. Então, amado, esse é o propósito do Sermão da Montanha: mostrar para aquele povo a verdadeira espiritualidade e a verdadeira esperança. E eu quero te deixar um incentivo, que ao decorrer dessa semana, você leia o Evangelho, você leia o sermão, e que você medite nas palavras de Jesus, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito na nossa vida e na nossa espiritualidade. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor Jesus deixou para nós este banquete espiritual. Deixou para nós esses ensinamentos preciosos. Ó Pai, que muitas vezes nós não atentamos. Muitas vezes nós meditamos e ouvimos tantas vozes, mas não ouvimos aquilo que Jesus ensinou. Mas que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para aprender com Jesus, para receber a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor possa, meu Deus, nesta manhã, tirar toda a ansiedade. Que assim como aquelas pessoas, ó Pai, estavam ansiosas, preocupadas, querendo uma mudança política, econômica, social, e que nós também possamos ter essa esperança no reino dos céus, no reino de Deus. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas necessárias o Senhor irá acrescentar. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a viver no centro da sua vontade. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.